Inclusive, daqui a pouco tem uma reportagem com o Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, que tá super feliz de voltar para casa. Vamos fazer aquela conexão? A gente estava em Orlando, agora a gente volta para as nossas terras em Belo Horizonte. A Ludiciense está na Toca da Raposa, justamente para a gente falar do Cruzeiro, que tá gostando de viajar, né, Lud? Estava em Orlando, viajou correndo para voltar para BH, agora vai para Brasília, porque o jogo amanhã contra o Atlético. Eu quero saber, as estrelas da companhia vão? Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, boa tarde para você. Boa tarde pra você, Maurício, pra todo mundo que tá com a gente. Tem que se adaptar à diferença de temperatura, né? De 6 graus pra 32 na sombra é uma diferencinha. Mas olha, o Cruzeiro voltou de Orlando. Ontem o time já treinou por aqui. Inclusive o treino de ontem à tarde foi a primeira atividade das peças novas aqui na Toca da Raposa, né? Hoje, pela manhã, o elenco também começou um treino aqui às 9 horas da manhã. Nesse momento o pessoal deve estar almoçando, porque às 1h40 da tarde sai toda a delegação para então ir para o aeroporto de Confins e ir para Brasília, que é onde vai ser o jogo de amanhã. O Cruzeiro falou que não vai liberar uma lista de relacionados para esse jogo. A grande tendência é de que o Diniz utilize um elenco misto para esse jogo contra o Atlético. E a equipe amanhã, então, com esse elenco misto, deve entrar em campo, mas o Cruzeiro nesse momento está fazendo uma atividade específica para cada um, para entender o momento de cada um. Maurício? E espero que a atividade específica seja assistir o Globo Esporte. Obrigado pelas informações, Lud. A gente segue por aqui. Cruzeiro, pra mim, eu volto a falar, sempre foi especial. É um sentimento de um torcedor. O retorno de Fabrício Bruno ao Cruzeiro também é um reencontro com as próprias raízes. Todo mundo é de Belo Horizonte, todo mundo é de Minas. O zagueiro nasceu em Contagem, mas cresceu em Ibirité. Jogava na rua e depois a gente colocou ele no campinho ali da vila. Passou a infância jogando em times da região metropolitana de BH. Já não tinha tempo para acompanhar. Aí os pais falaram assim: Joaquim, você tá perdendo. O Fabrício tá jogando demais. E chamou a atenção do Cruzeiro. Sem dúvida nenhuma, é gratidão eterna por tudo, porque talvez se não fosse o Cruzeiro eu não sei o que seria da minha vida, né? Da formação na equipe de base, a estreia no time profissional, em 2016. No ano seguinte, foi emprestado a Chapecoense, onde permaneceu por 2 temporadas. Retornou ao Cruzeiro em um ano difícil na história do clube. A crise, a má fase do Cruzeiro não tem fim, não tem fim. Conversava com ele também, falei: meu filho, do jeito que tá aí, vai cair. E ele saía beiçudo do vestiário quando vinha embora, e a gente sabe que ele tinha chorado. O Cruzeiro vai ter que disputar a segunda divisão. É um domingo muito triste pro torcedor do Cruzeiro. Quantas vezes ele gosta de dirigir, e eu tinha que pegar o volante e ir embora. Ele falava comigo, falou: pai, leva, eu não tenho condições de dirigir. Com a queda para a segunda divisão, o zagueiro foi negociado com o Bragantino por cerca de R$2 milhões. E em 2000 chegou ao Flamengo. Lá, em 148 jogos, acumulou 2 Copas do Brasil e uma Libertadores. O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América. A boa fase no ano passado levou Fabrício Bruno à seleção brasileira. E a família foi junto para a Europa para ver o amistoso contra a Inglaterra. Ver ele na seleção brasileira jogando no estádio Wembley, eu acho que eu estou sonhando. Voltar a vestir a amarelinha ainda é um sonho. Preciso voltar por radar de seleção e o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é um time que me dá totais condições para isso. O retorno ao Cruzeiro é acompanhado de um misto de sentimentos. Do jeito que saí, então eu tinha esse sentimento de dívida com o clube. Calma que vai ter tempo para pagar essa dívida. O contrato por aqui é de 4 anos. Feliz de estar de volta para casa, mais experiente, tô até com os cabelos brancos.
por tudo que eu passei, principalmente no Rio de Janeiro, em 3 anos intensos. Gratidão por estar aqui. Não é só você que tá grato de estar aqui, não. O Joaquim e a dona da Lira também amaram, viu? Já é lindo, com a camisa azul ficou melhor ainda. Ei, amor de mãe, não tem jeito. Gente, perdeu alguma reportagem? QR Code na tela. Globoplay, você pode acessar. Muito em terras paulistas, é isso. No Santos, possível retorno de Neymar, será? Olha só essa imagem, hein? Dá até arrepio no torcedor santista e até no torcedor brasileiro também. Imagina se o Neymar volta a jogar aqui no Brasil. Só acredito vendo, acho isso bom demais pra ser verdade. Pois é, o craque dessa geração pode estar de volta ao Brasil depois de 12 anos. Ainda não pode comemorar de vez essa volta do Neymar, mas nunca esteve tão próximo. O Neymar e o Santos chegaram a um acordo. Então agora só depende da rescisão com o Al Hilal. Bom demais pra ser verdade. Neymar e o Santos. Uma relação forte e que se intensificou ainda mais nos últimos anos. Mesmo atuando no exterior, o craque nunca deixou de frequentar a Vila Belmiro. Nas redes sociais, ele devolve o carinho da torcida que o tem como ídolo. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Santos. Neymar estreou como profissional em 2009, com 17 aninhos. E desde a primeira entrevista deixou bem claro o lema ousadia e alegria. É futebol, só jogar com alegria e já tá tudo legal. No Brasil, ele fez a festa. Quem é que não lembra dessa pintura dele contra o Atlético? Que categoria! Que talento! Um belo gol do camisa do Santos! Sob o olhar do Ronaldinho. O bruxo, que também estava presente quando o Neymar fez o gol que valeu o Puskás contra o Flamengo. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Gol! E esse show dele contra o Cruzeiro? 3 gols e 1 assistência, que rendeu aplausos e gritos da torcida adversária. E é para tentar recuperar essa alegria que o Neymar quer voltar para o Santos. Foram anos difíceis no Al Hilal da Arábia. Neymar sofreu com lesões e em 2 anos de clube só fez 7 jogos. Não temos conseguido, eu não tenho conseguido acompanhar O Al Hilal já tinha avisado que nem iria inscrever o craque no Campeonato Saudita. Caminho aberto para a volta ao Santos, para fazer valer o recado que ele deixou quando foi embora lá em 2013. Eu prefiro que seja a mescla sempre, claro, né? Se der para usar o que é considerado titular, como o Caramujo, por exemplo, falou, se tem uma mescla amanhã, também acho que não dá para ser só reserva amanhã, porque os caras jogaram domingo, né? Então ontem, pelas imagens do treino, e obviamente foi isso que aconteceu, os reservas fizeram um trabalho de recuperação. Hoje é o único treino, aí já viaja de novo. Então, acho que amanhã dá para mesclar ali titulares e reservas e ver. Agora, eu acho melhor essa mescla, por exemplo, você pode escalar um time, aí no time ali vai ter, às vezes, um Bolace, um Christian, e aí você vai fazendo essa mescla e no outro jogo, outra mescla, vai ter sempre um time forte, né? E não que o reserva do Cruzeiro hoje tem condição de fazer grandes jogos aí no Campeonato Mineiro. Mas eu acho que se tiver mesclado, penso que pode funcionar melhor do que definir, titular aqui, reserva em cada jogo. A exceção aí vai ser o último lá em Valadares, tomara que o Cruzeiro já esteja classificado com o primeiro lugar garantido, e aí é chance até para essa garotada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os garotos que estão treinando. Hoje eu acho que foram menos, mas são nomes aí legais da gente trazer. O que a galera tá achando aí sobre isso, Caramujo? Pensando. Eu iria com Cássio, William. Na verdade, é foda que o William, se ele jogar, né, nesse jogo, dificilmente ele joga no sábado, né? Mas aí eu acho que eu iria com Cássio, William,
João Marcelo, Fabrício Bruno, Marlon, Romero, Christian e Eduardo. Meu ataque seria Rodriguinho na esquerda, Pereira, meio ali de ponta direita, meia direita. O ataque vai ficar essa questão, né? O Samuel ainda vai passar a informação do Caio Jorge, mas Bolassi ou Lautaro Dias ali na referência. Eu iria de Cássio no gol, eu usaria o William com essa possibilidade dele voltar a ter minutagem, e se ele não tiver as condições de entrar como titular no sábado, temos o Fagner, que tem atuado bem. Eu faria uma dupla de zaga de João Marcelo e Vidalba, tendo uma possibilidade, talvez, no jogo aqui contra o Betim, você talvez usar Jonathan Jesus, Fabrício. E eu iria de Marlon nessa lateral esquerda. Aí no meio campo que fica difícil, hein? Romero, acho que eu daria minutagem novamente para ele. Acho importante. O Christian, se ele tiver, né, em boas condições, eu daria uma sequência para o Christian. E colocaria o Eduardo para armar essa equipe. E aí eu colocaria o Rodriguinho, daria minutagem para ele, já que ele foi um dos poucos que teve menos minutagem dentro desse elenco. Do lado direito eu colocaria... Eu não usaria o Matheus Pereira nessa. Colocaria o Tevez e o Bolassi novamente centroavante. Essa trinca ali do ataque eu colocaria os reservas, podemos assim dizer. Então, seria essa minha escalação e dando uma sequência para alguns titulares. Se o Christian não tiver aí, né, uma possibilidade de sequência, traria o Matheus Henrique para ganhar mais minutagem. E principalmente na linha de defesa ali, faria algumas mudanças para, quem sabe, possibilitar no jogo contra o Betim ali jogadores diferentes atuando ao lado do outro, por exemplo, a Jonathan Jesus e Fabrício Bruno, sem, né, desmerecer o João Marcelo, porque eu gostaria de ver o Jonathan Jesus também em alguma oportunidade ao lado do zagueiro. Eu daria uma também, misturada. Caramujo. Sim. Rapidinho, antes de você falar, que essa questão do Matheus Pereira, Dudu e o próprio Gabriel, né? Assim, se eles não jogam contra o Atlético, se eles nem entram contra o Atlético, eles praticamente não, eles ficaram ali 2 jogos sem jogar, né? Então, acho que tudo isso vai pesar muito também nessa ideia de que eles, principalmente Dudu e Gabriel, adquiram ali ritmo de jogo, porque o Dudu a gente sabe que não jogou muito na temporada passada por tudo que aconteceu com ele, então tem esse ponto também. Eu ia dar uma bagunçada nesse time aí, porque eu ia jogar com... Eu também, acho que o Cássio joga, né? O Cássio tá querendo jogar, tá fominha e tá tudo bem. Mas se fosse o Léo Aragão também... Ô, Caramujo, o Cássio jogou domingo porque ele não foi exigido, né? Essa que é a verdade, né? Não, falando na boa mesmo. Sim, fato. Ele fez, em 2 jogos, ele fez 2 defesas, né? E defesas simples ali. E aquele fez contra o Tombense, o jogo já estava parado, né? Que o juiz deu a falta no Christian. Então, foi bem tranquilo o final de semana do Cássio, apesar da viagem, né? A maior emoção, acho que foi a montanha-russa, que ele foi lá até no vídeo do Cruzeiro, né? Porque no jogo em si teve pouca finalização, mas Cássio, aí eu iria com a zaga reserva, né? Jonathan Jesus e o Vidalba, e os laterais titulares, o William e Marlon, porque eu acho que o lateral se desgasta bem mais do que o zagueiro. E aí no meio campo, eu acho que Romero começaria jogando. Gostei da ideia do Pedro ali, do Christian como segundo volante, ele jogou bem como meia, né? Mas acho que o Christian de segundo, o Eduardo na função dele como um meia central, e ali no ataque, eu gostaria de ver o Rodriguinho jogando mais minutos, né? Ele foi um dos que menos jogou até o momento. Rodriguinho de um lado, Tevez do outro, e como o Bolassi deve estar mais desgastado, eu começaria com o Lautaro, mas o Bolassi sendo opção. Então eu preservaria Dudu, Matheus Pereira, Gabigol e Fabrício Bruno, né? Que eu acho que são os jogadores mais, assim, que chamam mais atenção, né? Eu deixaria esses caras para jogar no sábado. Eu tô de acordo aí com o que pensa o Caramujo. O meu Cássio, o William, eu colocaria João e Vidalba para testar no sábado Jonathan e Fabrício. Marlon na esquerda, Romero, Christian, Eduardo.
lá na frente, acho que o Rodriguinho ele não vai já ganhar uma chance de titular. Entrou bem, hein? Gostei do Rodriguinho ali nos poucos minutos que teve, muito vertical, né? E é um jogador inteligente, velho. E aquele chute lá que ele deu, tentando pegar o goleiro no contrapé, né? Ali ele, estando com ritmo, ele faz aquele gol, viu? Gostei bem da movimentação do Rodriguinho. Mas aí deixaria o Bolácio, acho que vai apertar para ele jogar 2 em sequência. Sem o Gabi. Pode ser o Lautaro, o Tevez. Deixa o Marquinhos, mais uma chance aí pro Marquinhos. Ótimos números no SofaScore, galera. A turma tá brigando, hein? O SofaScore tá no Campeonato Mineiro agora. Aqui aquele gol ele não pode errar, né? Mas eu acho que para um jogo ou outro ali, talvez vai ser útil, véio. Falando na boa mesmo. Titular, em hipótese alguma. Já falei que era uma contratação que eu nem faria, inclusive. Mas se o Cruzeiro aproveitar aqueles cruzamentos que ele faz, ali eu acho que pode ser uma válvula de escape, aquele cruzamento que puxa para dentro e faz com a esquerda, né? Mas fora isso, ficaria aí nessa base mesmo, desse time aí, viu, Caramujo? E assim, uma coisa que a gente deve destacar é que o Marquinhos foi um dos que jogou o tempo todo e que parecia muito bem, né? Inclusive no final do jogo, ele ainda estava correndo, indo para cima. Então, acho que na parte física é um cara que deve chamar a atenção e deve ter condição de ser titular aí sem grandes problemas, mesmo tendo jogado 90 minutos aí dessa última partida. O José Márcio até falando aqui que tem que botar o Rodriguinho para jogar, também espero que ele tenha mais minutos. O Thiago Vieira falou que o Jonathan Jesus em breve será titular absoluto. Uai, tomara, Thiago. Se for é porque vai ter feito por merecer, né? O Adrian falou que o Cássio ainda nem suou a camisa esse ano, só nos treinos, né? Os jogos foram tranquilos até agora. O Coman falou que, ó, Japa e Vitinho, esses aí acho que devem entrar num segundo momento, né? Mas fiquei chateado pelo Japa não ter entrado no último jogo, viu? Espero que ele participe de alguns minutinhos aí, porque o único jogador de linha que não participou, né? Sei lá, acho que fica complicado aí. Até o Raul Gonçalves falou que poderia colocar o Japa na esquerda. Verdade, ele pode jogar na lateral esquerda se precisar. E se o treinador quiser levar um lateral esquerdo, né? O Cauã Prates também tá aí treinando, né? Poderia até ser uma novidade nos relacionados. O Júnior Nunes, os caras ganham fortuna para jogar bola e ainda querem poupar. Júnior, porque todo